a história de uma tesoura de cortar papel, né? Geralmente a indústria coloca 80 graus, praticamente não tem nem grau aqui, né? 80, 90 graus, você vê tesoura até com 90 graus. Uma tesoura japonesa de cabeleireiro, por exemplo, ela tem 35 graus. Então ela é bem fina, é para fazer o desfiamento do cabelo, né? Então eu sou um profissional que trabalha com muita técnica, tem muita habilidade. Então são autênticas lâminas mesmo, navalhas, né? Agora, depois tem as tesouras no sistema alemão, né? Que geralmente é orientado a trabalhar ali entre os 45 e os 60 graus também de afiação. Muitas vezes as pessoas não têm o equipamento adequado, então faz no olho, né? Você vai medir o grau do gume da tesoura, está 70 graus, uma está 40 graus, então vai muito no olho. Então, só que isso daqui tem tudo uma técnica certa, isso aqui não faz e corta. Só que tem detalhe que a própria indústria nos mostrou, quando nós tivemos na indústria japonesa, que o que acontece? A tesoura, quando está mal afiada ou precisa afiar, ela não corta o cabelo, ela esmaga. Então, quando ela esmaga o cabelo, o que vai acontecer? Vai começar a sair fio duplo, ponta dupla, né? Então, dupla, tripla, então ela vai espigando a ponta do cabelo. Entendi. E as pessoas não... Você fala... Só que é o seguinte, o cliente é dele, né? Depois ele muda para o cabeleireiro, o cliente vai para outro cabeleireiro e vê que o cabelo dele não está espigando as pontas, fala, puxa vida, é aquele cabeleireiro lá que não sabe trabalhar. Mas o que é? Essa informação que o cabeleireiro não tem, os formadores não sabem também, não acreditam nisso, mas quando você está numa indústria onde tem teste, onde são filmados no microscópio a diferença do corte, você vê que o corte de uma tesoura afiada é perfeito, um corte de uma tesoura mal afiada é esmagado, você vê que a ponta está esmagada, ela não está fatiada. Mas agora, eu aprendi lá no curso de cabeleireiro que a tesoura tem o fio a laser e o fio navalha. E eu quero agora entender melhor isso com você que é especialista nessa área de afiação, né? Qual a diferença na prática para um afiador? Qual é a diferença de você lidar com fio a laser e fio navalha? A gente que é da área profissional da beleza, né? Eu no caso eu não atuo, não tenho um salão. Eu optei, e na época eu fiz a formação para ser técnico, para trabalhar com cosmético na época, e eu ia participar de workshop, enfim. Inclusive, eu vou ver se eu tenho alguma imagem, alguma coisa, eu vou postar aí na tela para mostrar para o pessoal, porque o pessoal pensa que aqui eu estou faltando com a verdade, não é, tá bom? Eu vou deixar algumas imagens passando enquanto eu falo. E lá a gente aprendeu que existe a tesoura normal, e existe a fio a laser, a fio navalha, enfim. Olha, a gente sabe que a fio a laser é melhor, porque ali na hora do corte, né, ela é melhor para fazer. Mas vou deixar que você explica para o pessoal qual a diferença para o pessoal entender. O termo laser, as pessoas imaginam que é afiada a laser. Não, o termo laser é uma tesoura que ela, de um lado ela vem com microserrilhas, né? A Jaguar, por exemplo, ela tem uma microserrilha tão pequena que se a pessoa não tiver uma boa vista, não enxerga a microserrilha. De um lado, para cortar o cabelo, principalmente cabelo liso, para cortar qualquer cabelo, é claro, mas o cabelo liso, escorregadio, entendeu? Para ele ir cortando e não escorregar. E o fio navalha, geralmente os estilistas trabalham mais com o fio navalha, né? O pessoal que gosta de fazer o slice, que os americanos falam slice, né? Correr a tesoura mesmo e desenvolver um trabalho diferente, né? E o corte também, a precisão. Então são situações diferentes. Então o barbeiro, geralmente o barbeiro gosta de trabalhar muito com fio microserrilha, né? A laser é uma falácia, né? Então a tesoura microserrilhada não escorrega o cabelo, que nem o asiático tem aquele cabelo muito liso. Então a gente parece até um contrassenso. Eles fabricam as tesouras japonesas, que é com fio navalha, e uma navalha muito agressiva mesmo. Mas eles trabalham muito com a tesoura microserrilhada ou a laser, como nós dizemos aqui no Brasil. Então é mais isso, é o cabelo escorregadio, então a pessoa está trabalhando ali e a pessoa que tem muita velocidade não nota o trabalhar. Uma pessoa que trabalha assim, com um trabalho mais lento, mais calmo, então ele sente mais o
o cabelo escorregar na lâmina, né? Então você vê aí o trabalho. Então a tesoura dita laser, né? É uma ferramenta muito boa, tanto para um como para outro. E muitas vezes o laser também dá para usar para fazer slice, né? E como é o processo de afiação desse tipo de ferramenta? Existe uma roda diamantada, né? Que ela vai fazer o laser, né? Refazer o laser quando é necessário. Porque às vezes não é necessário refazer o laser, só quando criou muito dente e tal. E vai fazer o fio navalha na segunda lâmina. Então o laser, o microserrilha, vai segurar para não escorrer o cabelo, né? E o fio navalha vai passando o corte. Os dois lados cortam, né? Mas justamente é isso. Um lado sempre vai ser fio navalha. Existe tesoura com microserrilhado dos dois lados, mas é desnecessário. Porque de repente a pessoa com uma tesoura microserrilhada dos dois lados vai para uma região e não tem um técnico de afiação com um equipamento para fazer microserrilha. Daí ele fica com uma ferramenta encostada. Ou envia para uma cidade grande, daí tem que pagar o porte de envio, de reenvio, mais afiação. Então, o que de repente ele achava caro, ele sai super caro.